Shalom Adonai, Elohim Varech Lekulam. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estudar no hebraico as imot criar ou mater lectiones. O que é a mater lectione ou imot criar? São as mães da leitura. Na segunda fase da formação das vogais hebraicas, nós vamos ter o iod com som de i, o vav com som de u e o rei com som de a, e, o, colocados no final das palavras. Na terceira fase, nós vamos ter o iod com som de e, i, e o vav com som de o, u, colocados no meio das palavras. Então, essa foi uma forma que os massorretas acharam de facilitar a leitura de algumas palavras, já que não existe vogais no hebraico, então eles deram esse jeitinho aí para inserir essas vogais no idioma ivrit. Então, revisando o que nós vimos aí das imot criar, vamos lá. Na segunda fase, o que aconteceu? Colocaram no final das palavras o iod com som de i, o vav com som de u e o rei com som de a, e, o, ok? Já na terceira fase da criação das vogais, nós temos o iod com som de e, i e o vav com som de o, u no meio das palavras. Então, esse sistema, chamado de imot criar, ou mães da leitura, foi uma forma de conseguir ler palavras que anteriormente tinham uma certa dificuldade para se traduzir por causa da falta de vogais, certo? Então, para você ter ideia, antes desse sistema, uma palavra em hebraico teria aí 7, 8 possíveis traduções. Complicado, né? Com isso aí já diminuiu, já facilitou para se chegar a uma palavra certa para tradução. E mais fácil do que isso ficou na quarta etapa, onde nós temos aí a inserção dos nikudim, que são as pontuações. Alguém pode dizer, mas irmão Érico, não é a pronúncia correta nekudots, pontos? Não. Se você for pesquisar lá em Israel, numa biblioteca, você vai ver que o certo é nikudim, pontuações, que é o plural de nikud, pontos, ok? Então, nós temos aí, já no sistema de vogais hebraicas, nós temos aí o patá, que é um traço abaixo da consoante, tem som de A breve. Temos o kamatz, que é um som de A longo, é um traço com um pontinho no meio, abaixo da consoante, tem som de A longo. Temos o kamatz malé, que é o kamatz, e após ele nós temos o re, que é uma mater lectiones, né? Nós estudamos aí na segunda fase a questão do re, que ele tem som de a, e, o. Então, no caso do kamatz malé, eu vou ter o kamatz e depois eu vou ter o re, que é uma mater lectiones, tornando essa minha vogal uma vogal longa, com som de a longo, certo? Nós temos também o segol, que são 2 pontinhos abaixo da consoante, com um pontinho no meio abaixo desses 2 pontinhos. Ele tem som de E breve. Temos também o tizerê. O tizerê são 2 pontinhos, um ao lado do outro, abaixo da consoante. Ele tem som de E longo. E com mater lectiones, obviamente eles vão ficar uma pronúncia vogal longa, certo? Sempre que tiver mater lectiones, vogal longa, certo? Então, segol malé. O segol malé vai ser o segol antecedendo o re, que é mater lectione. Vai ter som de E. O segol malé, que vai ter som de E também, é o segol antecedendo o iod, certo? Ou iud. Iod ou iud, certo? Então, antecedeu o iod, o segol, nós temos um segol malé, o iod sendo a nossa mater lectione, ou imot criar.
criar, né? E no singular. E nós temos aí o hirik. O hirik é um pontinho abaixo da consoante, vai ter som de i breve. Já o hirik malê é o irik, o pontinho embaixo da consoante, antecedendo a materlectione e iode, ok? Obviamente, como está com materlectione, vai ser um i longo. Nós temos também o rolém, que é um pontinho em cima da consoante e vai dar o som de o longo, ok? E com materlectiones, nós vamos ter aí, lembrando, materlectiones, vogais longas. E nós temos aí o rolém malê, que é o rolém que vem antes do re, que é a nossa materlectione aí. Nós temos também o rolém malê, que é o vav com o olém em cima, dando aí um som de o longo, certo? Nós temos também o kibutz ou kubutz, que são 3 pontinhos, um abaixo do outro, deitados para a direita, abaixo da consoante, com som de U breve. Então, kibutz ou kubutz, U breve. E nós temos o shurek ou shuruk. Shurek, lembrou daquele personagem, né? Shurek, shuruk, tanto faz. Que vai ter o som de U longo, que é o vav com um pontinho, parece um dagash, mas não é. Esse ponto dentro do vav vai caracterizar aí um shuruk ou shurek, ok? E vogais abreviadas. As vogais abreviadas, você vai ver que são vogais que nós já estudamos, como o patá, o segol, o kamatz, só que geralmente acompanhadas do shevá. Nós vamos ter aí a questão de conhecer as guturais. Por que é importante eu conhecer as guturais aqui? Porque guturais não aceitam dagesh e shevá. Então, esse shevá junto com a vogal vai definir uma vogal breve. Não vai ser um shevá propriamente dito, porque ele vai estar junto aí com uma vogal, formando o som de uma vogal breve. Nós temos aí um exemplo, hatap patá. O hatap patá, ele é o patá com shevá, 2 pontinhos, um sobre o outro, na frente desse patá, e vai ter o som de A breve. Um exemplo é a palavra ani, que é eu. Né? Temos também o hatap segol. O hatap segol, ele é o segol com shevá na frente dele. Quando você vê o segol com shevá na frente, abaixo da consoante, é um hatap segol. Ele vai ter som de E. Um exemplo clássico é o nome de Deus Elohim, onde nós temos o Aleph com o hatap segol abaixo, caracterizando esse som de E, Elohim, certo? Nós temos também o hatap kamatz. O hatap kamatz é o kamatz com shevá. Então, abaixo da consoante eu tenho o kamatz e na frente dele o shevá. O som vai ser de O, de O. Exemplo, a palavra onia, certo? Que começa com hatap kamatz. E o kamatz katan. Cuidado para não confundir o kamatz katan com o kamatz. E corre o risco? Corre. Porque aparentemente o kamatz katan é o kamatz. Aí você diz, espera aí, como é que eu vou identificar quem é o kamatz e quem é o kamatz katan? O kamatz katan aparece somente em sílabas fechadas, não acentuadas. Em outro caso qualquer que não seja esse, vai ser o kamatz. Mas se eu tenho ali uma palavra com sílaba fechada, não acentuada, e aparece ali um kamatz, não é kamatz, é um kamatz katan. Agora, se é uma palavra tônica, aí já foge a regra do kamatz katan, vai ser um kamatz com som de A. Lembrando que o kamatz katan tem som de O, ok? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.